O Chelsea goleou o West Ham fora de casa com um show do João Pedro e boa participação do Estevão, e chegou aos 4 pontos na disputa da Premier League. Esses dois jogadores e o Paquetá podem aparecer na próxima lista da seleção brasileira. É bom a gente ter jogadores que mostram potencial de ajudar na seleção, até porque a gente não vem de um bom momento, né, nos últimos anos na seleção brasileira. Esse ciclo da Copa de 2026 está totalmente bagunçado e sem sentido, exceto desde quando o Ancelotti chegou. Vai ter aí um ano e meio para tentar alguma coisa, mas a gente sabe que não é o modelo certo. A gente viu uma Alemanha que fez um trabalho de 12 anos até ser campeã do mundo. A gente viu a Espanha com um treinador por muito tempo, e a seleção brasileira, infelizmente, não está nesse caminho. Então a gente vai ter que acelerar o processo, vai ter que apressar algumas coisas para ver se tem a possibilidade de conquistar o hexacampeonato 2026. De qualquer forma, a gente tem jogadores que podem nos ajudar. E não é que eu acho que eles são craques, mas pegando o desempenho dos jogadores na seleção recentemente, são jogadores que se encaixam. Eu acho que o Paquetá, quando joga na seleção, não joga menos que os outros. Que o André, que o João Gomes, que o Bruno Guimarães. Então tem que estar na seleção. O João Pedro, eu acho que é o atacante brasileiro que mais está jogando bola no momento no mundo, então ele tem que estar na seleção. O Estevão começou bem no Chelsea, apesar de eu achar um exagero ele ter sido eleito o melhor do jogo de hoje. Tem que estar na seleção. Eu daria, por exemplo, a gente viu no Mundial o que o João Pedro fez com o Fluminense. Então, assim, quando a gente vai ter a opção de contratar um jogador do futebol brasileiro, dependendo de quem for, eu prefiro que chame o João Pedro, tá? Eu acho que é um jogador que tem mais condições físicas, é um jogador que tem mais condições de posicionamento, de inteligência e de costume de jogo de alto nível. Um jogador que vai se acostumar cada vez mais com jogos de alto nível pelo Chelsea. E os jogos de seleções são jogos como se fossem entre times europeus de alto nível, como se fosse jogo de Champions League, só que com jogadores que são do mesmo país. Paquetá, João Pedro, Estevão. Acho que o Casemiro, quando foi chamado pelo Ancelotti, correspondeu, foi bem, teve liderança que sempre teve bom desempenho. Não é aquele Casemiro que a gente lembrava do Real Madrid, mas pode ajudar. E a gente vai ter que fazer testes. O Ancelotti até, inclusive, gerou um certo debate. A tendência de ele convocar outros jogadores nessa próxima lista que está para sair, se não me engano, na segunda-feira, faltando só um ano para a Copa do Mundo, né? As pessoas estão achando que não é hora de testar, porque falta pouco tempo, já era para ter um time pronto. E eu acho que se a gente tivesse feito um ciclo da maneira correta, eu concordaria. Não seria o momento de testar. Mas o Ancelotti chegou agora há pouco. Ele é obrigado a testar, porque ele não conhece os jogadores. Então ele vai chamar o Marcos Antônio de São Paulo, daqui a pouco vai chamar mais alguns jogadores de futebol brasileiro, vai observar outros para chamar nas próximas convocações. Esses jogadores do Chelsea eu acho que devem estar nessa lista, mesmo com ele fazendo testes com outros nomes. Eu acho que esses nomes, Estevão, o Paquetá do West Ham, o João Pedro, independente dos testes que vão ser feitos, eles têm que estar na lista, porque são jogadores que nesse momento estão claros ali, estão num nível já que dá para ver que eles podem nos ajudar. A gente tem um Vinícius Júnior e um Rodrigo que estão vivendo seus melhores momentos. O Rodrigo, principalmente, né, não vem jogando, e a gente não sabe ainda se ele vai ficar no Real Madrid, a janela ainda não fechou. Talvez com o Savinho saindo do City, o City possa ir atrás do Rodrigo, a gente vai ter que aguardar para ver esses movimentos. E o Chelsea tem esses jogadores agora, tem o Estevão, tem o João Pedro, que junto com o Palmer, com o Enzo Fernandes, o Chelsea é um time que vem investindo muito e até agora não deu a resposta que ele deveria ter dado por dinheiro que gasta. Me parece que nesse ano eles estão um pouco mais preparados. Dentro dos investimentos que eles fizeram, eles já conseguiram determinar aqueles que não vão dar certo, ou que eles acham que não vão dar certo, repassam vendendo ou por empréstimo, trazem mais 2 ou 3 ali para completar o que falta, e parecem ter acertado. Né? Pelo menos os brasileiros que eles contrataram parecem ter acertado. Eu espero vocês nos próximos vídeos. Valeu!